Bom, para a gente falar um pouquinho mais sobre vacina, a gente convidou aqui para o Bastidores do Poder, nesta véspera de Natal, o Dr. Gonzalo Vecina Neto, médico sanitarista, fundador e ex-presidente da Anvisa. Dr. Gonzalo, seja bem-vindo aqui ao Bastidores do Poder. Tudo bem com o senhor? Vamos levando. Tudo bem, é um exagero, mas dá para viver. Tá certo. Já é Ninguém bom. pode dizer isso, né, doutor Gonçalo? Já Exatamente. é Doutor bom. Gonzalo, Eu- posso começar? Alana Tempos Canepa. bicudos. Pois Por favor, não. né? Fica à vontade. Licença, gente. Toda. Doutor Gonzalo, Lana Canepa falando aqui, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que muda se a eficácia da vacina da Coronavac for menor entre 50% e 60%, como foi o indicativo de ontem, depois da coletiva, dizendo que ela superou o limiar de eficácia necessário para iniciar a vacinação ou o pedido de registro. Agora, com 91% do resultado da Turquia, mesmo que o resultado do Brasil seja menor, o senhor acha que muda? Essa diferença é muito grande, né? 50% para 91%? Veja, eu não estou fazendo essa leitura que vocês estão fazendo. Eu estou fazendo uma leitura literal. A leitura literal diz o seguinte: quando eles anunciaram que a vacina tem mais de 50% de eficácia. Eles não falaram que a vacina tem 50% de eficácia. Porque a regra é, a vacina para ser registrada em qualquer lugar do mundo deve ter pelo menos 50% de eficácia. Eu acho que a vacina que está sendo testada aqui no Brasil já teve anúncio de fase um e fase 2. A fase um e a fase 2 você testa um número menor de pessoas. Né? Acho que no caso da chinesa foi em torno de 300 pessoas em cada uma das duas fases, a um e a 2. E depois é que foi para um número muito maior de testados, que é a chamada fase 3. Os anúncios de fase um e 2 que já foram publicados, eles indicam uma eficácia de 90, 91%, uma coisa assim. O que a Turquia revelou, de acordo com o que foi revelado em fase um e 2 aqui. Agora, o que é que o pessoal do Butantan falou em relação à fase 3? Que está acima de 50%. Ele não disse em que número está. Nós estamos lendo, está sendo feita essa leitura de no mínimo 50%. Eu acho que o que está acontecendo de fato é um jogo em que nós temos que conseguir registrar a vacina na China para conseguir registrar no Brasil. A lei brasileira, que eu conheço, eu não tive olhando essas mudanças que foram feitas recentemente, mas eu não consegui identificar nenhuma alteração nesse sentido. Então, a mim me parece que a lei continua valendo, a 6360 de 1976. E ela fala lá muito claramente: qualquer medicamento só pode ser registrado no Brasil se previamente registrado no país de origem. Eu não posso registrar um medicamento fabricado num país que não registrou. Então, essa regra exigiria que primeiro a agência chinesa registrasse o produto. A agência chinesa ainda não registrou o produto. Por que não registrou? Porque ela tem a sua burocracia, sua velocidade e sua burocracia. Todas as agências reguladoras no mundo todo são pesadonas, complexas, porque elas trabalham com um negócio chamado vida. Tem que tomar muito cuidado, realmente. Mas nós estamos no meio de uma emergência sanitária, onde os tempos devem ser encolhidos. Não sei como é que isso está sendo visto lá na China, mas o que eu acredito que está acontecendo, de fato, no negócio da vacina do Butantan, que é um erro o Butantan estar tratando dessa forma, como se fosse um segredo de Estado. É lógico que o Butantan está preso a contrato, mas eu acho que tem um exagero algum aí, não sei porquê, não sou capaz de explicar, nessa postura do Butantan, que em nada está favorecendo a imagem do Butantan e a imagem da vacina. Está dando espaço a haver dúvida, a se questionar a própria validade da vacina. Acho que a vacina é boa, acho que a vacina vai ser adequadamente anunciada em breve espaço de tempo, mas após o registro na China. Doutor Gonçalo, a gente assistiu ontem, né,
assim, como o senhor diz mesmo, né, um problema de comunicação do governo, mas sobretudo do Butantan. Assistimos ontem, por exemplo, o presidente lá, o diretor do Butantan, dizendo que os números serão somente divulgados depois, eu acho que simultaneamente ao governo chinês, etc. Mas o que a Sinovac, o laboratório chinês, pretende é unificar e equalizar os dados da vacina testada no Brasil com a mesma vacina testada em outros países. O que é que isso significa, unificar e equalizar? Faz uma conta de somar e divide por 3 e obtém a média, ou não? Ou é uma coisa que pode inclusive, porque tem muita gente que fica com medo agora, né? De manipulação, de algum tipo de fraude, alguma coisa assim. E outra coisa que eu queria saber do senhor, com a sua experiência, é possível, por que acontece uma coisa como essa, né? No Brasil, porque assim, a nota do governo de São Paulo, assim, a vacina atingiu uma eficácia superior ao mínimo exigido. Quer dizer, se fosse muito superior, não usava essa expressão. Essa expressão é que deixou muita gente com a pulga atrás da orelha, até porque na segunda-feira o Wall Street Journal citando fonte do Butantan, disse que a eficácia estava à volta de 50%. Como pode a mesma vacina apresentar resultados tão distintos em países diferentes? Eu confesso a você, Cláudio, que o inexplicável não tem explicação. Então eu não vou querer explicar o inexplicável. Porém, eu vou trazer uma informação. Uma pesquisa clínica de fase 3, todas as pesquisas clínicas, fase 1, fase 2, pré-clínica, ela tem um documento base que é registrado para pedir autorização para ser realizada aquela pesquisa. Esse documento base, ele foi apresentado na China, na Turquia, na Indonésia, no Brasil. Foi aprovado pelos órgãos reguladores locais. Lá está escrito como é que você vai interpretar os resultados da fase 3. Muito provavelmente, o que é mais provável, é que os pacientes que vão ser testados em 4 países, divididos sempre em 2 grupos. Um grupo que recebe a vacina. Ao final do estudo, e isso está escrito no protocolo, quando nós tivermos tantos casos no grupo placebo, tantos casos no grupo vacina, a pesquisa poderá ser aberta. Então, isso está escrito no protocolo. E eu imagino que, de fato, a interpretação seja: você pega as amostras dos 4 países e soma. E aí isso forma um único contingente de pesquisados que receberam a vacina e que receberam o placebo. E aí você, nesse contingente tal, é que você vai ver qual é a eficácia e quantos casos eventualmente existiram em que a segurança esteve prejudicada. Isso é o comum, é o que eu tenho mais visto nessa área de pesquisa clínica. Você não interpreta país a país, depois faz... Não, soma todos os casos e forma uma grande amostra, e essa grande amostra é que indica a eficácia e a segurança. Eu acho que é esse o caso que nós vamos ter no caso da vacina chinesa. Mas esses dados vão ser apresentados na China e depois nas agências locais dos outros 3 países. Mas, doutor Gonzalo, o senhor acha que esse anúncio que foi feito pela Turquia é uma sinalização de que a Coronavac deve ser aplicada, produzida aqui no Brasil? Eu não sei por que no Brasil eles não estão divulgando e por que na Turquia, que deve ter o mesmo tipo de compromisso que aqui no Brasil, eles estão divulgando. Qual é o interesse político que a Turquia também está no jogo? O Erdogan, a população dele está lá numa briga desgraçada, matando, prendendo um monte de gente. Então lá também tem confusão pesada, muito mais pesada. Mas tecnicamente,
Mas tecnicamente, o senhor acha que o resultado que foi colocado indica que ela pode ser, provavelmente vai ser usada no Brasil, né? Veja, eu acho que os resultados de fase 3 do Brasil foram bons. A tecnologia dessa vacina não é a tecnologia mais moderna. Eu acho que a melhor tecnologia que nós temos hoje é a tecnologia do RNA mensageiro. A tecnologia essa que vai ser utilizada, que é a tecnologia da Pfizer, da Moderna, que é a tecnologia que nós vamos usar num monte de outras coisas daqui para frente. Essa tecnologia foi descoberta há 30 anos e estava sendo estudada para tratar câncer. E aí o pessoal lá da Alemanha, inclusive o casal turco também, e esse pessoal aí da Moderna nos Estados Unidos, redirecionaram para fazer vacina por enxergar uma possibilidade. Essa tecnologia é a tecnologia disruptiva que deverá ser muito utilizada a partir de agora. Porém, a tecnologia do vírus inativado, que é a primeira tecnologia que foi utilizada para fazer vacinas, é muito segura e tem excelentes resultados. Nós usamos a tecnologia do vírus inativado para fazer a vacina da febre amarela, que nós usamos até hoje. A vacina do sarampo é vírus inativado, nós usamos até hoje. A vacina da vírus da gripe, que nós vamos ter a campanha de vacinação agora, março, abril, maio, 80 milhões de doses já produzidas pelo Butantan, é vacina de vírus inativado. Então, é uma vacina, é um tipo de tecnologia muito segura, conhecida e que dá bons resultados. Qual é o único problema que às vezes as pessoas falam, os técnicos, os cientistas falam em relação ao vírus inativado? Que na maior parte das vacinas, o tempo de duração da proteção é menor. Pois a vacina da gripe tem que tomar todo ano. Porém, a vacina do sarampo, você toma uma vez e está imunizado, toma duas vezes, na verdade, tem um reforço, está imunizado para o resto da vida. Então, temos que esperar um pouco e ver o que vai acontecer. A vacina de vírus inativado dá boa cobertura. Sim, senhor. Doutor Gonzalo, o senhor tá, digamos, o senhor tem todas as informações, não tem ninguém mais bem informado que o senhor neste país sobre esse assunto, né? Que conheça mais profundamente. O pessoal que está na Anvisa agora é tudo principiante, não se faça de rogado. Mas eu queria fazer a seguinte pergunta ao senhor. Suponha que as diversas vacinas, as 4 vacinas em causa neste momento no mundo inteiro, sejam oferecidas simultaneamente aqui no Brasil. Aí tem a fila lá do Coronavac e tem a fila, por exemplo, da Pfizer. Qual é a vacina que o senhor toma? Veja, não vai ser assim. Eu sou um profissional de saúde pública, não entendo tanto de vacina. Eu sou um sanitarista. Sanitaristas são generalistas, sabem superficialmente das coisas, e é isso que eu sei. Só tenho um pouquinho mais de bom senso, isso eu admito. Agora, como é que faz uma campanha de vacinação? Você pega a população que você tem que vacinar. Então, aqui no Brasil, vamos vacinar primeiro os profissionais de saúde, depois vamos vacinar os muito idosos, os menos e tal, depois vamos vacinar os trabalhadores da construção do transporte coletivo, trabalhadores que trabalham com setores que não podem fechar, enfim, tem uma regra já. Não gostei muito da regra, mas tem uma regra prontinha, já feita lá pelo Plano Nacional de Imunizações. Aí você tem que pegar o total de vacinas que você tem e organizar as filas. As pessoas não vão tomar a vacina que elas querem tomar, elas vão tomar a vacina que for destinada para elas no lugar em que elas moram. Então, se a gente conseguir comprar a vacina da Pfizer, que até agora não fechou o negócio, como ela tem que ser conservada em condições muito especiais, você não vai mandar para São Gabriel da Cachoeira a vacina da Pfizer, vai mandar para São Gabriel da Cachoeira uma vacina que seja conservada de 2 a 8 graus. Então, ou vai para lá da AstraZeneca, ou vai para lá a chinesa. Aqui, nos grandes centros, provavelmente, o pouco de vacina que nós vamos ter da Pfizer vai ficar nesses grandes centros com filas mais rápidas, porque a vacina tem 30 dias para usar dentro daqueles freezers que a fabricante recomenda serem utilizados. Então, ninguém vai escolher a vacina que vai tomar. Eu, pessoalmente, tomarei qualquer vacina. Preferia tomar a chinesa, por causa do inativado.
que é uma tecnologia dominada e conhecida. Mas aguardarei a minha vez tranquilamente, de máscara, em casa, sem ficar andando por aí e tomando muito cuidado com como eu converso. Doutor Gonzalo, explica para a gente o que acontece se a eficácia realmente for muito menor da Coronavac com relação ao resultado que foi apresentado hoje pela Turquia. Mais pessoas vão ter que ser vacinadas para garantir a segurança dos que são mais vulneráveis a essa doença, os idosos e as pessoas que têm doenças, outras comorbidades, é isso que acontece? Essa é uma questão fundamental. Se o mundo não for vacinado, nós não vamos nos livrar do vírus. Se sobrar alguns países muito pobres sem vacina, nesses países muito pobres, o vírus vai continuar circulando. E na medida em que ele continua circulando, ele pode continuar mutando. Os vírus mutam. Por que eles mutam? Nós não sabemos. É um campo novo da genética chamado epigenética. Existem mutações. Nosso DNA muda devagarzinho, mas muda. Nós nascemos com um determinado tipo de código genético e morremos com outro. Não totalmente diferente, mas com pequenas diferenças. Algumas doenças nós nascemos para não tê-las. E ao longo da vida sofremos alterações no nosso código genético provocadas por mudanças ambientais, por hábitos de vida, que fazem com que nós nos tornemos fregueses dessas doenças que até então nós não éramos fregueses. Então, lá naqueles países onde não chegar a vacina, nós vamos ter a possibilidade do vírus estar em mutação. E ele pode criar uma mutação tão grande que ele consiga escapar da vacina e volte a aterrorizar o mundo. Por isso, nós só vamos nos livrar do vírus se a maioria dos países terminar com o vírus. Então, por isso que esse programa da Organização Mundial da Saúde, o COVAX Facility, é fundamental, porque países que não têm dinheiro para comprar vacina, os países que têm dinheiro vão ter que cobrir a vacina lá, porque se não cobrirem a vacina lá, o vírus vai continuar circulando. A mesma coisa acontece em cada país. Nós temos que cobrir pelo menos 70% das pessoas no Brasil para que o vírus deixe de circular. É o que nós chamamos de imunidade coletiva ou imunidade de rebanho. Com uma eficácia menor, a cobertura tem que ser mais alta. É basicamente isso que nós estamos fazendo. Então, nós vamos usar 2, 3, 4 vacinas diferentes e vamos ter que fazer os cálculos para garantir que o número de vacinados impeça que o vírus continue circulando. Se o vírus continuar circulando, ele continua mutando, que é da natureza, códigos genéticos mudarem. Frente a agressões do ambiente, frente a consequências do ambiente. Esse vírus que era do morcego veio para o homem, ele não era do homem. Por que veio? Porque ele sofreu uma mutação. Por que ele sofreu uma mutação? Não tem explicação, não foi inteligência dele. Charles Darwin explicou isso para nós. É a teoria da conservação e da existência das espécies. Faz parte da natureza. E isso é o que vai acontecer agora. Então, vacina menos eficaz aumenta a necessidade de cobertura, mas com 50% de eficácia, nós conseguiremos, porque isso existe já pesquisado, construir a cobertura necessária para que o vírus deixe de circular. Doutor Gonzalo, em suma, enfim, de acordo com o seu bom senso, é o seguinte: muita calma nessa hora, que as premissas são positivas. É isso, eu falo em relação à Coronavac. Quer dizer, não é para também as pessoas descartarem essa, digamos assim, essa opção, né, preliminarmente. Apesar das bobagens que os nossos governantes estão cometendo, nós temos que manter o sangue frio. Alguém tem que manter o sangue frio. Já que não conseguimos isso dos governantes, que sejamos nós. Doutor Gonzalo, a gente está discutindo aqui a aprovação ou não, índice de eficácia de uma vacina que pode ser usada em massa aqui no Brasil, porque já vem sendo, enfim, vazada. O Brasil já está recebendo essas doses, enfim, a gente está com grande expectativa em relação à Coronavac.
Enquanto isso, alguns vizinhos nossos aqui, Chile, México, Costa Rica, começaram a vacinação hoje com as doses da Pfizer. De modo geral, como que o senhor observa a forma como tem sido conduzida essa questão aqui no Brasil, a forma como as autoridades públicas têm levado as negociações em relação a vacinas para o Brasil? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado da forma como a gente coloca essas coisas. Veja, o México é um país de mais de 100 milhões de habitantes. Não me lembro exatamente quantos milhões de habitantes ele tem. Quantas doses de vacina ele conseguiu comprar da Pfizer? Ele não conseguiu comprar mais do que 10 milhões de vacinas da Pfizer. Quer dizer, depende do prazo de entrega. Ele pode ter conseguido comprar mais do que 10 milhões de doses de vacina para entregar em 2022. Para entregar em 2020, 2021, a Pfizer teve que dividir a sua produção no mundo inteiro. A Pfizer, a capacidade de produção de vacinas das 5 fábricas da Pfizer no mundo é de 1 bilhão e 300 milhões de doses. Só que ele vendeu 500 milhões de doses nos Estados Unidos, vendeu 400 não sei quantos milhões de doses na Europa. Quanto sobra para o resto do mundo fazer essa divisão? Não é um negócio de quem chegou primeiro. Aí tem política comercial, tem tentativa de mostrar ao mundo como é que se distribui, tem a questão da valorização das ações da Pfizer na Bolsa de Valores de Nova York. Tem mais coisa do que a gente está enxergando. Então, eu gostaria de comentar essa resposta sabendo das minúcias. É óbvio que nós não vamos saber das minúcias. Então, a resposta sempre fica meio complicada. Perde a capacidade de enxergar de fato o que está acontecendo e cria um espaço para imaginar coisas. E eu não quero imaginar coisas. Perfeito. Nós conversamos aqui nesta véspera de Natal com o Gonzalo Vecina Neto, médico sanitarista, fundador e ex-presidente da Anvisa, dando uma aula aqui para a gente sobre vacina. Excelente entrevista. Muito obrigado, doutor Gonzalo. Obrigado, doutor Gonzalo. Bom Natal para o senhor e sua família. Obrigada. Obrigado, bom Natal para todos nós. Que tudo seja melhor amanhã. E à disposição sempre de vocês e dessa tarefa fundamental de vocês, que é levar informação, boa informação para a nossa população. Bom Natal. Obrigado, doutor. Enquanto a doutora Gonzalo Vecina